Peço que vocês abram suas Bíblias em Atos, capítulo 18. Hoje veremos a segunda metade deste capítulo, a partir do verso 12, e vamos até o final. Assim diz a palavra do Senhor. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se os irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém. E tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Oremos. Senhor, nós estamos diante da Tua Escritura, Pai, diante dos nossos olhos e mãos. Precisamos, ó Pai, da iluminação do Teu Santo Espírito neste momento. Pedimos que o Senhor nos guie, ó Pai, por meio dele, para compreendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer hoje, Deus. Nos ajude a compreender também como o Senhor quis dizer àquele povo naquele tempo, ó Pai, nos originais. Faça, ó Pai, nos nossos corações, ó Pai, a transformação necessária, para que sempre, ó Pai, tenhamos os olhos fixos, ó Pai, em Cristo Jesus. Oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento, por favor. Peço que vocês mantenham a Bíblia de vocês aberta, porque é um texto um pouco longo, então muitas vezes vai ser necessário nós revisitarmos aqui alguns trechos. Nós estamos então nessas últimas exposições, caminhando com Paulo na sua segunda viagem missionária. No domingo anterior nós vimos que Paulo ele partiu de Atenas e chegou a Corinto, que era a capital da província da Acaia. Corinto era uma cidade tão grande que no seu auge ela tinha perto de aproximadamente 750 mil habitantes. Só para vocês terem uma ideia, a critério de comparação, Atenas tinha menos de 10 mil habitantes. Enquanto Atenas era o centro cultural do mundo, Corinto era o centro comercial. Como de costume, quando Paulo chegou na cidade, lá pelo verso 1 do capítulo 18, que nós já vimos, Paulo primeiro pregou aos judeus na sinagoga e depois de ser rejeitado por muitos deles, ele foi até os gentios. O ápice dos versos anteriores foram justamente os versos 9 e 10, que nós pudemos testemunhar e ouvir aqui no culto anterior, onde Deus demonstrou, intervindo no ministério de Paulo, encorajando-o a perseverar, pregando nesta cidade. E Deus disse a ele para não temer e continuar falando, prometendo que estaria com ele e ninguém ousaria falar mal a ele. Agora, nós veremos a partir do versos 12 até o 17,
os desdobramentos dessa passagem de Paulo por Corinto. Ele ficou ali, quando a gente termina ali no verso 11, dizendo que ele permaneceu ali mais 1 ano e 6 meses, mas ele ficou ainda mais tempo, porque a gente vai ver que vai haver uma troca de procônsul. Então, dos versos 12 ao verso 17, nós temos a tentativa não sucedida dos judeus de levar Paulo a julgamento. Dos versos 18 até o verso 23, nós temos Paulo voltando para casa, mas fazendo uma parada em Éfeso. E dos versos 24 até o final, até o verso 28, nós vamos ter a iluminação de Apolo em Éfeso e a sua cooperação em Corinto. Amém? Então vamos à palavra então. Nós vemos aqui então dos versos 12 até o verso 17, o relato final sobre como sucedeu o restante da passagem de Paulo pela igreja de Corinto. Depois de um certo tempo, depois de 1 ano e 6 meses, aconteceu que houve uma troca de procônsul na região da Acaia, que é a província ali onde Corinto era a capital. Então, os judeus que tinham ignorado Paulo, muito mais do que ignorado, mas dizendo também aqui, a Bíblia diz que eles se oporam a Paulo, eles se organizaram e levaram Paulo até esse procônsul. O que era o procônsul? O procônsul era nada mais que o governador daquela região. Ele era chamado então de Galho. As pessoas aproveitaram esse momento que houve essa troca. Provavelmente anteriormente não houve nenhum sucesso, mas agora com essa troca eles aproveitaram para levar Paulo numa tentativa de promover um julgamento, possivelmente ou a prisão ou levar Paulo à morte. Galho, ele era irmão do filósofo estoico Sêneca, que foi um grande conselheiro de Nero. Ele era muito famoso e ele era admirado naquela época, Galho, por ser um homem excepcionalmente de equidade e calma. Ou seja, ele fazia bons julgamentos, mas não só bons julgamentos, ele fazia isso com uma calma excepcional e todos admiravam ele. O pretexto dos judeus era que, segundo no verso 13, veja aí, era que diz assim: este persuade os homens a adorar Deus por modo contrário à lei. Veja que na sua Bíblia vai aparecer a lei com a letra minúscula. Então a lei que está se referindo aqui não é a lei dos judeus, mas sim a lei dos romanos. Então, não é a primeira vez que nós vemos este tipo de acontecimento. Inclusive, nessa segunda viagem mesmo de Paulo, Paulo já tinha sido levado a outras espécies de autoridades de algumas cidades por onde ele passou, justamente com alguns pretextos, porque quando eles não conseguiam resolver isso no argumento, conseguir rechaçar Paulo, eles levavam as autoridades para ver se conseguia parar o evangelho que Paulo estava ensinando. Então nós temos exemplo disso, por exemplo, no capítulo 16 de Atos, onde ainda nessa viagem ele estava passando por Filipos. Vale lembrar que os acontecimentos daquele capítulo diz que Paulo, durante a passagem por essa cidade, ele expulsou um espírito adivinho, um demônio de uma mulher, né, que não temos o nome dela revelado. Porém, após ele expulsar esse demônio, os senhores daquela mulher ficaram sem ter o que ganhar com aquela situação, porque eles ganhavam dinheiro, ela adivinhava mediante dinheiro. Então aquelas pessoas levaram eles até os líderes romanos daquela região para justamente fazer a mesma coisa do que aconteceu aqui. Só que aqui temos um pretexto muito semelhante também. Veja que no capítulo 16, no verso 21, diz assim, que a partir do 20, na verdade, e levando aos pretores, que eram os guardas, né, aqueles responsáveis ali por governar naquela região, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Agora vem o pretexto: propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Então, mais uma vez, levando sob o pretexto que Paulo e aqueles que seguiam ele estavam servindo a um Deus diferente daquele império e propagando costumes diferentes. Ou seja, eles não estavam falando assim, eles estão fazendo coisas diferentes de nós.
no sentido, os judeus falavam isso. Aqui não eram judeus, mas eles estavam levando na mesma perspectiva. Eles não estavam interessados em que as leis romanas fossem cumpridas. Eles estavam interessados justamente em aniquilar a obra de Deus que estava sendo realizada naquele local. Depois, um outro texto também famoso que mostra esse tipo de acontecimento também, foi a passagem de Paulo, ainda nessa viagem também, em Tessalônica, no capítulo 17. Lá, Paulo vai pregar na sinagoga da cidade e os judeus vão tentar levar ele às autoridades. Porém, Paulo vai para a casa de Jasão e aí, não encontrando ele lá, eles pegam Jasão como bode expiatório ali para acusar e tentar impedir o avanço do evangelho. Veja que no capítulo 17, no verso 7, o pretexto é algo semelhante também. Diz assim: todos estes procederam contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Agora aqui, são judeus que fizeram isso. Mais uma vez, mostrando que eles não estavam interessados nas leis romanas, assim como aconteceu também com Jesus. O fato é que os que tentaram levar a Paulo a julgamento não se importavam com a lei romana, não só não se importavam, mas eles eram muito gananciosos e queriam ser favorecidos de alguma maneira. E aí, nós vemos então, voltando aqui no capítulo 18, nos versos 14 e 15, que Paulo, ele ia se defender. Então, trouxeram Paulo a julgamento, o procônsul olha a situação, Gálio, e ele recusa-se a fazer aquele julgamento. Né? Só que diz que Paulo, ele ia falar. E aí ele é interrompido. Então, neste caso, Paulo não precisou intervir em nenhum momento. Então, Gálio tomou a frente e recusou a julgar o caso, para que não encontrar crime. E ele diz aqui a Escritura, no verso 14, que ele não encontrou nenhum crime da maior gravidade. Né? Então, e é interessante que é diferente um pouquinho do nosso sistema de leis atualmente, porque era trazido ali na hora e ele já falava, nós vamos julgar ou não vamos, né? Antes de receberem todas as informações do que tinha acontecido. E Gálio, então, percebeu, provavelmente, as intenções. Porém, perceba que Paulo ia falar, e aí a gente começa a pensar assim, de que forma que Paulo poderia se defender? Será que o pretexto dos judeus era verdadeiro? Será que eles estavam agindo corretamente com relação à lei romana? Será que eles entendiam o suficiente ou eles estavam querendo, de alguma forma, uma brecha na lei para justamente cumprir o que eles queriam? Lewis Foster fala que se Paulo tivesse falado aqui neste momento, ele diria que teria sustentado que o evangelho que ele pregava era a fé de seus pais, sendo, portanto, autorizado pela lei. Paulo vai fazer isso nos capítulos 24 e 26, usar uma estratégia desse tipo de recurso, quando ele vai ser levado também ao tribunal. Porque naquela época, embora os romanos tinham o culto a César, eles também tinham um respeito pelos deuses dos seus familiares. Eles eram politeístas, embora cultuasse também o imperador, eles respeitavam que se cultuasse a outros deuses também. Então, se Paulo, ainda se ele quisesse se defender, provavelmente pode ser que ele tomaria esse recurso para se defender, mostrando que ele não estava fazendo nada de errado. E qual foi o resultado, então, desse encontro entre os judeus, Paulo e Gálio? É justamente o que vemos nos versos 16 e 17. Diz aí, então, na sua Bíblia que eles foram expulsos do tribunal. E não só expulsos. No verso 17 fala que um deles foi espancado, e o nome dele é tido aí como Sóstenes, o principal da sinagoga. Esse era o atual principal da sinagoga. Mas nos versos anteriores, quando nós vemos lá no verso 8, a gente tem Crispo como principal da sinagoga. Só que Crispo deixou de ser o principal da sinagoga porque ele creu no Senhor. E ele se converteu ao Senhor pela pregação de Paulo. Mas aqui, nós temos então que o atual ali era Sóstenes. E aí fica a grande questão, a indagação. Qual foi o motivo? Porque o texto ele não explica o porquê que ele foi espancado. Né? Existem 3 motivos
possíveis. O primeiro motivo deles é que os gregos, né, ali daquela região, o espancaram, né, os gregos ali, o povo daquela região, eles espancaram para manifestar o seu sentimento contrário aos judeus. E depois nós temos a segunda probabilidade, que é os judeus o espancaram por sua falta de sucesso na argumentação contra Paulo. Como se Sóstenes fosse lá e fosse o porta-voz deles, e ele falou de um jeito muito desconcertante e horrível e não conseguiu debater. Ou seja, você não serve para ser nosso representante. Então, espancaram ele. E a terceira hipótese é a multidão. Todos, no geral, ali, através de um tumulto, ocorreu esse espancamento. Seja como foi o ocorrido, qualquer uma dessas opções, o fato é que depois, curiosamente, o nome de Sóstenes vai aparecer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, que diz assim, capítulo 1, verso 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Tudo indica pela tradição que Sóstenes, não sabemos como, mas depois desses acontecimentos, ele pode ter sido esse que se converteu ao Senhor, que andou ao lado de Paulo no futuro. É interessante que aqui ele então apanhou, experimentou ali o sofrimento de certa forma, ainda sem conhecer o Senhor plenamente, no sentido de que ele estava ainda debatendo contra o Senhor. Então, tudo indica que por causa da pregação de Paulo, como nós vemos aí nos versos anteriores, verso 8 e o verso 5, onde o verso 5 explicitamente diz no final do verso, que o tema da pregação de Paulo era o Cristo é Jesus. E nós vemos que essa frase vai se repetir no final lá, mais adiante quando nós vemos. Mas aqui, quando nós olhamos para esse texto, uma aplicação que nós podemos tirar disso é que a palavra de Deus é fiel e poderosa para nos livrar. Veja que quando eu comecei aqui na introdução, lemos aqui de forma rápida os versos 9 e 10, dizendo que no culto anterior que Deus tinha intervindo, ele interveio no ministério de Paulo justamente para acalmá-lo, para que ele não tivesse medo, e dizendo que ele não só estaria com ele, mas que não deixaria que ninguém fizesse mal a ele. É interessante que no verso 9 diz assim, pelo contrário, fala e não te cales. É engraçado porque quando ele chega perante Galho, ele obedece o Senhor, ele tenta falar, porém, provavelmente pela manifestação do Senhor aqui, no sentido de cumprindo a sua promessa, a gente vê a fidelidade do Senhor. Ele não precisou nem falar. O Senhor agiu na vida de Galho ali, naquela situação, justamente mostrando e demonstrando para Paulo que ele é o Senhor dele, é o Senhor que cuida dele. E quando Deus fala aqui então, nós tiramos essa aplicação também, que quando Deus fala, nós devemos ouvir e obedecer. E foi isso que Paulo fez. E não fala assim que quando eles arrastaram, Paulo tentou fugir, no sentido de que ele temia que o Senhor não pudesse cuidar dele. Fala que ele foi até lá. E fala também que ele tentou falar, né, obedecendo o que Deus tinha falado para ele. E muito mais, demonstra a confiança de que o Senhor o estava protegendo. Uma segunda aplicação é também que o crente, ele não é privado de problemas por andar com o Senhor. Perceba que o Senhor não prometeu para ele que ele não teria dificuldades. Veja, de novo, eu vou ler novamente aqui os versos 9 e 10. Diz assim, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O Senhor está falou para Paulo que ele ia estar com ele, não falou que ele não teria dificuldade. Agora imagina, e quantas vezes nós nos deparamos com situações, nós sabemos que o Senhor está conosco, mas acontece algum conflito e nós muitas vezes queremos fugir dele. E muitos também, quando a gente olha para esse texto, a gente pensa também, à medida do sucesso de uma vida pessoal, muitos medem a vida pessoal cristã
como sendo de sucesso por não passar por nenhuma dificuldade, por tudo ir bem, por tudo ir tranquilo. Porém, nós vemos aqui neste texto que todo cristão precisa ver que existe a possibilidade da perseguição por causa de Cristo, como algo comum à vida cristã. Como nós já vimos aqui em muitas passagens, os discípulos se alegraram por ser perseguidos, porque Jesus tinha falado isso. Era uma lembrança para eles muito forte de Cristo. E que consolo há em saber que diante das tribulações, diante das dificuldades, o Senhor está conosco. Paulo confiou nisso durante a sua dificuldade aqui nesse julgamento. E então, a Bíblia diz, a partir do verso 18, que Paulo ainda permaneceu ali algum tempo. E ainda no verso 17 anterior, diz que Galho não se incomodou com toda aquela situação, porque ele sabia os motivos e ele não queria se envolver com a questão religiosa. Então Paulo, após passar ali mais algum tempo, ainda em Coríntios, alguns dias depois, ele vai partir de volta para casa. Né? Que casa era de Paulo? Justamente Antioquia, lá onde ele tinha se enviado é a igreja de Paulo. Né? É a CCG, a nossa igreja, né? A Comunidade Cristã da Graça de Paulo, Antioquia. Ele estava lá e ele voltava para lá e trazia as notícias. Então Paulo vai voltar para Antioquia. Só que ele não vai voltar sozinho. Ele vai fazer uma parada, né? E depois ele vai chegar lá. Ele vai voltar justamente com Priscila e Áquila. Então acompanha comigo aí no verso 18, diz assim: Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria. Ele navega primeiro, depois fala assim, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter rapado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Paulo tomando voto? Né? Que tipo de voto era esse que Paulo tinha tomado? Fica evidente aqui que se trata de um voto de nazireu, por causa de rapar a cabeça, porque toda vez que se cumpre o voto de nazireado, é rapada a cabeça. O voto de nazireu está presente na Bíblia, lá no Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo 6, depois vocês podem ler melhor em casa. Mas, naquele tempo, havia um costume, né, até um pouco diferente, porque o voto de nazireado, conforme ele era sendo feito e assumido por aqueles que desejavam se dedicar ainda mais ao Senhor, eles se dedicavam de duas formas. A primeira forma era uma consagração total ao Senhor, podendo ser para toda a vida. Toda a vida ele teria que cumprir o seu voto de nazireado. A outra forma seria por algum tempo, ou seja, por um tempo determinado. Esse voto, segundo o número 6, eles, quando tomavam esse voto, deveria se abster de cortar o cabelo. Lá vai estar escrito como passar a navalha, abster de bebidas fortes como vinho e de tocar ou se aproximar de cadáveres. Na Bíblia, existem 3 homens famosos que todos comumente conhecem que fizeram esses votos. Um deles foi Sansão, outro foi Samuel e outro foi João Batista. Esses 3 homens fizeram esse tipo de voto. E o voto, assim como semelhantemente nós temos o jejum, é algo, não é como barganha necessariamente, embora em alguns momentos isso soe no Antigo Testamento, mas o principal motivo dele era uma dedicação total ao Senhor. E poderia ter muitos motivos para as pessoas adotarem esse tipo de voto. Alguns desejavam, por exemplo, alguma coisa, né? Eles provavelmente tinham algum objetivo que queria alcançar, um desejo, ou expressar a gratidão a Deus por alguma libertação ou benefício. O motivo mais provável, aqui agora voltando a este texto de Paulo, justamente o mais provável é a gratidão que Paulo teve por Deus cuidar dele durante toda a viagem. Perceba que ele vai cumprir esse voto depois que ele sai de Coríntio. E aí então ele percebe que, de alguma forma, o texto não explica, mas que agora é hora de voltar para casa. Então, ele rapa a cabeça e, conforme número 6, ele deveria levar o cabelo até Jerusalém. Mas aqui não fica certo, porque embora ele passe por Jerusalém, não diz aonde ele tenha levado para o cabelo dele ter sido
queimado. Aqui apenas mera curiosidade. E aí então, depois desses acontecimentos, nós chegamos na cidade de Éfeso, que é os versos 19 até o verso 21. Uma passagem curta de Paulo por essa cidade. Veja aí na sua Bíblia que diz assim: chegado a Éfeso, deixou-os ali. Quem ele deixou? Priscila e Áquila. E aí, ele tendo deixado ali, porém, embora ele já tendo deixado ali, eles poderiam ter cooperado e anunciado o evangelho ali, ensinado aquele povo, porém, a Bíblia diz que ele entrou na sinagoga e ele pregou aos judeus. E aí no verso 20 diz: rogando-lhe eles que permanecesse ali algum tempo, ou seja, os judeus começaram a dar ouvidos a eles dessa região, os judeus que, diferentemente dos outros judeus de Corinto, que se opuseram a ele, aqui eles começaram a ouvir. E queria que ele ficasse por mais tempo. Porém, ele não atendeu o pedido deles. Mas despediu-se, né? E disse, uma frase muito comum nos nossos dias de hoje: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Essa frase aqui, se Deus quiser, era comum naquela época, mas só era dito num tom muito de alguém que era muito piedoso. Não era uma frase popular. Era algo que somente aqueles que de fato andavam com o Senhor poderiam dizer, no sentido de que era uma expressão que só eles tomavam dessa maneira. E então, vai dizer então, nos versos finais aí, que Paulo parte, nos versos 22 a 23, para Cesareia, desembarca, subindo para Jerusalém, ele cumprimenta as pessoas lá da igreja, e ele desce para Antioquia. Enquanto isso, Priscila e Áquila estão em Éfeso. No verso 23, nós vemos que depois de ele ficar ali algum tempo, nós vamos inaugurar agora uma nova parte dessa série de Atos, que é justamente a terceira viagem missionária de Paulo. Diz então no verso 23 que depois de algum tempo ele sai e ele atravessa a região da Galácia e da Frígia. Ele volta como antes. Paulo, lembra que nós já vimos, Paulo ele não só lança o evangelho, depois ele passa visitando todas as igrejas para ver se os discípulos estão continuando no caminho, fortalecendo a igreja, muitas vezes levantando líderes. Só que naquela região de Éfeso, Paulo já tinha deixado Priscila e Áquila. Então, parando aqui, nós temos algumas aplicações sobre este texto, que é: a palavra de Deus é poderosa agora não só para livrar, mas também para instruir. Perceba que quando nós falamos dos votos de Paulo, o que fica evidente é o coração de Paulo. Ele estava muito feliz que Deus tinha livrado ele. Como a palavra de Deus, no caso aqui, pronunciada para ele em visão, né, ele confiando nela, ele, quando fez esse voto, demonstra o coração dele um grande alegria e gratidão, um desejo de grande comprometimento, ainda maior com o Senhor. Paulo ele não descansava, ele queria mais do Senhor, ele queria se dedicar mais ao Senhor. É interessante que aqui ele já está na sua segunda viagem missionária, né? Ele não está na primeira, ele já teve contato com Jesus, ele já está andando há muitos anos, ele não é mais um neófito, mas ele ainda continua correndo, ele continua firme, ele continua desejando ardentemente o Senhor, a ponto de fazer esse voto. Então, ele estava não só pregando o evangelho também, quando ele para ali em Éfeso, ele estava instruindo, ele estava vivendo as Escrituras por amor a Cristo. Porque como nós vimos lá no verso 5, ainda deste capítulo, por onde ele passava, a pregação era a mesma diante dos judeus. O Cristo é Jesus. E aqui um critério de comparação entre os versos 12 da história aí de Galho, né, do encontro do tribunal com essa, perceba que, diferente dos judeus, que os levaram por interesses próprios para a prisão ou morte a Galho, Paulo levou Priscila e Áquila, provavelmente, para cooperarem em sua ausência, gerando vida e libertação. E posteriormente, nós veremos que Priscila e Áquila ainda vão ajudar Apolo, que é justamente os versos finais deste último ponto dessa mensagem, que nós vamos ter dos versos 24 a 28. Então, mais uma vez repito, diferentemente de Paulo ter sido levado
pelos judeus, com maus interesses, interesse próprio, Paulo levou Priscila e Áquila justamente para Éfeso, enquanto ele estava ausente. Ele deixou eles lá, ele não assentiu em ficar, mas deixou. Ele não deixou aquelas pessoas sós, sem ouvir o evangelho. E então nós vamos ver que Priscila e Áquila têm papel preponderante na vida de Apolo. Veja então aí no verso 23 a 24, que vai relatar o que aconteceu em Éfeso. Diz assim: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, enquanto Paulo visitava as outras igrejas em Éfeso, chegava um irmão judeu chamado Apolo. E o que nos é dito aí, acompanhe na sua Bíblia, sobre Apolo? No verso 24, então, nós temos que, a primeira coisa que diz é que ele era judeu, mas ele não era um judeu que habitou ali em Israel, né? Ele era natural de Alexandria, né? E que a cidade de Alexandria ali ficava ali na África, atualmente a África ali, que era a segunda cidade mais importante do Império Romano naquela época. Ela foi fundada justamente por Alexandre o Grande. E essa cidade, ela só perdia para Atenas como centro cultural e de aprendizado do mundo antigo. E aí, nós temos o que vai justificar, justamente é a próxima questão, que é o que se fala dele, que ele é eloquente, ou seja, ele falava bem, possivelmente instruído muito bem na arte da retórica, por isso que ele fala isso logo depois de Alexandria. Está mostrando de onde que ele veio, quem é essa pessoa, que inclusive muitas vezes quando a gente não lê o livro de Atos e chega em Corinto a gente fala, mas quem é Apolo? É aqui que está a história dele. Então a Bíblia passa a continuar descrevendo ainda as características deles. Diz então aí no verso 24 no final que ele não era só eloquente, mas ele era poderoso nas Escrituras. O que é ser poderoso nas Escrituras? É alguém que pegava a palavra e mandava poder? Não, de forma alguma. Era alguém capaz de mostrar nas Escrituras que o Cristo era Jesus. Ele era capaz de provar com textos bíblicos, afirmar aquilo que ele falava e demonstrar através da Bíblia. E aí no verso 25, diz ainda que ele era alguém que foi instruído no caminho do Senhor. De alguma forma, a palavra de Deus chegou em Alexandria e ele foi instruído nesse conhecimento a respeito também de Jesus. Porém, esse conhecimento aqui, só corrigindo aqui, tem a ver justamente pelo fato de ser judeu, né, onde havia o costume de passar, né, oralmente as Escrituras, o Pentateuco. E aí então, por fim, no verso 25, vai dizer algo que na Bíblia, eu não me lembro agora de alguém que foi chamado disso, fervoroso de espírito. Né? E o que quer dizer fervoroso de espírito? É apenas uma expressão para dizer que ele era alguém muito entusiasmado com a palavra de Deus. Era alguém que quando falava do Senhor, o coração dele se enchia, se ardia, como nós lemos aqui no texto de Lucas, no capítulo 24, no caminho de Emaús, o coração dele ardia pela palavra do Senhor. Ele era fervoroso. Mas então, no final do verso 25, nós vamos ver que, embora todo esse currículo muito belo, nós vamos ver que alguma coisa faltava na vida de Apolo. Diz no final que ele conhecia apenas o batismo de João. Ou seja, o batismo dele se baseava no arrependimento e não na fé consumada de Cristo. Em outras palavras, ele acreditava que a salvação era de alguma forma por obras, ou seja, pelo meu arrependimento. Ele ainda não tinha ouvido falar do restante da história, dos acontecimentos, da história de Cristo Jesus, da sua ascensão. Por isso que aqui fica enfático essa questão do batismo de João, aqui de João Batista. Né? A mesma fala, né? Arrependei-vos, essa era a mensagem
de João Batista. E perceba que ele está na cidade de Éfeso. Essas 3 cidades que nós já citamos aqui, todas elas eram as maiores daquela região. Eram cidades estratégicas para a pregação do Evangelho. A cidade de Éfeso, só a critério de curiosidade, ela era uma cidade que tinha aí uma população aí aproximada de, se eu não me engano, de 400 mil habitantes. Na verdade, 500 mil habitantes aqui, encontrei aqui no meu texto. E ela era grande, e ela era conhecida por seu grande, não só por seu grande comércio, mas também por ser um dos principais centros religiosos do mundo grego-romano. Agora perceba, Paulo esteve em Atenas, o lugar do aprendizado, da cultura. Paulo esteve em Corinto, o lugar onde era comércio, né? Uma região de portos, uma cidade grande também. E agora, Apolo e Paulo também, ele já passou por essa cidade, ele vai retornar ainda. Então, nessa cidade que era muito religiosa. Por isso que eles pararam para ouvir o Evangelho. Então, nós chegamos no verso 26, que é, como que o problema de Apolo foi resolvido? Ele só conhecia o batismo de João. Ele acreditava que a salvação era pela fé, no arrependimento ali, não em Cristo Jesus, na obra consumada de Cristo Jesus. Então, o problema foi resolvido quando nós vemos no verso 26, com o auxílio de Priscila e Áquila. Veja na sua Bíblia aí, diz assim, ele pois começou a falar ousadamente na sinagoga. Ele começou a pregar aquilo que ele conhecia, ou seja, arrependam-se, chegado o tempo, para serem salvos. E então vai dizer que, ouvindo porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Veja que é o mesmo Priscila e Áquila que estavam junto com Paulo, os que foram deixados ali naquela cidade. E o que nos surpreende é o restante do relato, que é, qual foi o resultado de agora conhecer o Evangelho por completo? Imagine que ele tinha ouvido o Evangelho de boca em boca, como se fosse uma Bíblia faltando partes. E agora então ele encontrou a segunda parte. E a Bíblia diz então que aquilo mexeu com ele. Porque olha o resultado. Diz que após Priscila e Áquila explicar com exatidão o caminho de Deus, no verso 27 diz que ele vai querer fazer uma coisa, querendo ele percorrer a Caia. Ou seja, ele queria conhecer outros irmãos que também conheceram as Escrituras. Ele queria também, olha lá, pregar o Evangelho, querendo ele percorrer a Caia. Animaram-no os irmãos, quem? Priscila e Áquila, de forma que eles mesmos escreveram para os discípulos de Corinto, da região da Caia, para que o receberem. E aí vai dizer então o encontro dele com os coríntios, vai dizer então que tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça havia querido. Então perceba que Paulo lançou a semente, e Apolo ajudou ali na cooperação, da mesma forma como Apolo aprendeu com Priscila e Áquila, e Priscila e Áquila aprendeu com Paulo. Apolo agora estava também, pelo Espírito Santo, pregando o Evangelho naquele lugar, em Corinto. E no final, no verso 28, diz que, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. De novo a repetição da frase. Perceba que é a mesma mensagem, agora ele tem o mesmo evangelho de Paulo, o Cristo é Jesus. Meus irmãos judeus, o Cristo é Jesus. Veja por meio das Escrituras o poder com que ele convencia, ou seja, ele demonstrava por meio da palavra. E aqui temos também uma aplicação sobre este texto, que é a palavra de Deus é fiel e poderosa, agora, não só para livrar, não só para instruir, mas também para encorajar todos os corações, a fim de que vejam que o Cristo é Jesus. Então, a palavra de fiel de Deus, né, em visão, livrou Paulo do tribunal. A palavra fiel de Deus
instruiu os judeus na sinagoga por meio de Paulo e seus cooperadores em Éfeso. Agora, a palavra fiel de Deus instruiu Apolo e o encorajou a instruir e a cuidar de outras pessoas. E caminhando agora para o fim, nas aplicações finais, eu quero continuar meditando nesta palavra, com apenas 3 ou 4 aplicações finais. Uma delas que Deus falou muito comigo é sobre que nós não devemos temer as perseguições por causa de Cristo. Perceba que Deus, Jesus, quando falou em visão com Paulo, ele disse para ele não temer, apenas que falasse. Mas as Escrituras, quando lemos os Evangelhos, nós percebemos que isso não foi só dito para Paulo, foi dito para todos aqueles que olharam para Cristo, que andaram com Ele, que se converteram. Né? Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. São as mesmas palavras, eu estou com vocês, eu venci o mundo, o meu Espírito está sobre vocês, vocês que se converteram, agora vão, sirva ao Senhor. Então, com isso, quero dizer que nós precisamos servir ao Senhor, ainda que as leis se tornem ainda mais fortes contra a fé cristã. Porque muitos vão tentar aniquilar os valores cristãos, dizendo-se que não são contra o Evangelho, mas que são a favor das leis atuais. Então eles vão perverter isso. E a nossa missão é fazer como Paulo, Apolo, Priscila e Áquila, permanecer, confiar no Evangelho do Senhor. Uma segunda aplicação é sobre que eu e você, cada um de nós, devemos ser regadores. Como assim, regadores? Quando nós vamos lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 6, é dito a respeito de Apolo, um texto muito famoso, mas eu quero abrir aqui. Diz assim, que Paulo faz essa seguinte analogia: eu plantei, ou seja, Paulo, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O que eu quero dizer então com que nós devemos ser regadores? Talvez nós não tenhamos a oportunidade, como Paulo teve, como Apolo teve, de talvez pregar o Evangelho para pessoas que nunca ouviram, nem sequer ouviram o nome de Jesus, para pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Ou, muitas vezes, talvez, nós não queremos, muitas vezes, falar com as pessoas sobre Jesus, porque a gente acha que as pessoas já sabem sobre Jesus. Mas como nós vimos aqui na vida de Apolo, ele não sabia tudo sobre Jesus. Ele tinha uma ideia sobre Jesus. Ele precisava conhecer a completude das Escrituras. Então, nessa analogia de regar, nós precisamos ser regadores quando não nos for permitido plantar, ou seja, lançar a semente do Evangelho numa terra que nunca foi plantada. Mas a gente tem o poder de sermos cooperadores, de regar, de molhar aquela terra que recebe o Evangelho. Os que lançam o Evangelho hoje, comumente, principalmente aqui na nossa igreja, nós temos visto os pastores, mas isso também é uma missão para cada um de nós. Mas perceba que, após esse Evangelho, quando chega no coração dessas pessoas, é necessário que ele seja regado, que ele produza uma maturidade, um crescimento. E aqui, quantas coisas podemos olhar para essa ideia de regador? Outra coisa que nós podemos pensar é que, será que também eu e você estamos plantando e regando, molhando a semente do Evangelho no coração dos nossos filhos? Será que eles estão molhados a ponto de não quererem ficar com roupas, querem torcer, ou seja, estão encharcados com a quantidade do Evangelho? Será que aqueles que são avós, os nossos netos, têm ouvido o Evangelho de nós? Será que os nossos amigos, ou aqueles que nós encontramos no trabalho, aqueles que têm os esposos, as esposas, estão encharcadas com esse Evangelho? Será que o nosso regador está cheio para molhar a vida de quem precisa ouvir e amadurecer na fé cristã? Então, nós temos
como que esse texto nos mostra também aqueles que ainda não se posicionaram diante de Cristo Jesus para se submeter a Ele. A vocês, eu digo que não tema conhecer a Cristo Jesus. Cada um de nós, dos que estamos aqui, um dia ouvimos Cristo Jesus. Mas quando nós ouvimos Cristo Jesus, só tem duas coisas a fazer. Uma é, ou eu rejeito, não quero me envolver, não quero nem perguntar para não ter nenhuma responsabilidade, ou o contrário, eu pergunto, eu busco, eu ouço, eu procuro. Então eu digo, você quer conhecer esse Cristo que faz homens pregar o Evangelho, e mesmo em meio a tribunais e perseguições, continuar louvando ao Senhor e se dedicando a vida totalmente a Ele? Busque Ele, procure Ele, pergunte às pessoas que conhecem Cristo Jesus, leia a palavra de Deus. E por fim, não podemos esquecer, todos que estão aqui, que a mensagem central da metade deste capítulo 18 é que a palavra de Deus é fiel e poderosa para livrar, instruir e encorajar todos os corações. Mas ela tem propósito, né? Para que é esse encorajamento? A fim de que vejam que o Cristo é Jesus. Amém?